na hora de terminar. Então, para o último vídeo, nós temos meiose, ok? Meiose. Bom, meiose, pessoal, nós temos muito mais informação e muito mais detalhe, ok? Então, preste atenção, bota no volume adequado aí para você ouvir direitinho. Se for o caso, pega o caderno para fazer anotação e vamos pro vídeo, ok? Bom, pessoal, aqui na meiose, nós temos principalmente duas funções a elas. Uma aplicada a animais e outra aplicada a vegetais. Qual é a função da meiose para nós? Reduzir o número de cromossomos ao meio. Meiose, ao meio, perfeito? Então, para os animais, a meiose atende à formação dos gametas, perfeito? Espermatozoide e óvulo. Para o vegetal, atende à formação dos esporos, perfeito? Esporos vegetais, aquele pozinho que tem embaixo da samambaia, naqueles pontinhos pretos, o esporo, perfeito? Então, para os vegetais, esporo, para os animais, gametas. Notem aqui um esquema. A meiose, diferentemente da mitose, tem duas divisões meióticas. Então, uma célula 2N divide-se inicialmente em duas células N. Bom, 2N para N, houve uma redução à metade da carga cromossômica. Por isso, essa fase 1 aqui, a meiose 1, nós chamamos de meiose reducional. Mas, cada uma dessas células N dividirá novamente em mais duas, totalizando 4. Essa mantém N, não fica N sobre 2. Continua N. Nessa divisão eu chamo de meiose 2 ou equacional. Ok, pessoal? Perfeito. Vamos lá. Quais são as fases? Meiose 1 e 2. As fases têm os mesmos nomes das fases mitóticas. Só que aqui eu tenho que especificar para saber qual é a divisão, qual é a fase. Então eu tenho prófase 1 na meiose 1, prófase 2 na meiose 2, prometáfase 1 na meiose 1, prometáfase 2 na meiose 2 e assim por diante até a telófase 1 e telófase 2. Perfeito? Então 1 quando é meiose 1, 2 quando é meiose 2. Entendeu? Ok? Então vamos de prófase 1. Opa! A prófase 1, eu posso repetir para você os eventos que aconteceram na prófase mitótica. Repete para mim, Skin. Eu posso ter duplicação dos centríolos e migração para polos opostos e formação do fuso mitótico. Não, nesse caso agora meiótico. Entendi. Fuso acromático. Perfeito. Bom, senhores senhoritas, além disso, no núcleo, o que acontece? Eu tenho o início da condensação da cromatina, eu tenho o desaparecimento do nucleolo, o desaparecimento da carioteca. Sim, exatamente igual ao Skin, mais ou menos. Na prófase 1 acontece um evento hiper, ultra, mega, power importante, que você não deve guardar agora na primeira série. Tu vai usar isso no ensino médio e dependendo da área que você vai fazer, se for área de saúde, tu vai usar para a vida toda acadêmica, tá? Que é o crossing over. O evento que acontece na prófase 1 é o crossing over. Chiquinho, por que eu tenho que falar inglês? Não, você não precisa falar inglês, não. Pode ser permuta gênica. O que é isso, Chiquinho? O crossing ou permuta gênica é uma troca de pedaços cromossômicos entre cromossomos homólogos do mesmo par. Isso é tão importante. Qual a importância disso, Chiquinho? A importância é o ganho de variabilidade genética na espécie, ou seja, de diferenças genéticas na espécie. Como eu disse, isso é mas tão importante que nós subdividimos a prófase em 5 subfases para esmiuçar o processo. Então, o que acontece no leptótero, no zigótero, no paquítono, no diplótero de acinese? Atenção. Bom, leptótero, lembrem, na prófase 1 inicia a condensação da cromatina. Eu tenho áreas de eucromatina e heterocromatina. Qual responde melhor à condensação? As áreas de eucromatina. Só que se eu pensar em todo o universo de eucromatina, algumas áreas atendem mais rapidamente à condensação do que outras. Então as áreas de eucromatina que atendem primeiro à condensação, eu chamo de cromômeros. Então o leptótero é marcado pelo início da visualização dos cromômeros. Beleza? Ok. Próxima, paquítono. Bom, além da continuidade da condensação dos cromossomos ou da cromatina, eu tenho agora o pareamento dos homólogos. Este pareamento eu chamo de sinapse. Então, pareamento dos homólogos. Para quê? Para que no paquítono aconteça o tão esperado crossing over, ou seja, a permuta gênica, a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. E já aconteceu no paquítono? Já. Então no diplótero o que acontece? Olha que eles estão cruzando aqui, ó. As cores estão diferentes. Bom, nessa fase que é o diplótero, os
homólogos se separam, mas nos pontos onde houve crosta, eles permanecem unidos. E essa união eu chamo de quiasmas. Chiquinho, tá, e a diacinese? A diacinese, os quiasmas começam a deslizar em direção à extremidade. Então eu chamo de terminalização dos quiasmas. Perfeito? Ok. Bom, prometáfase 1. Saí das 5 subfases da prófase 1, agora eu estou na prometáfase 1. Lembrem da prometáfase mitótica. Formava o cinetócoro, um de cada lado, para que o cromossomo pudesse ser puxado e organizado. Agora não forma um de cada lado do cromossomo. Eu vou ter 2 cromossomos, os homólogos, formo um cinetócoro desse lado e um cinetócoro desse. Por quê? O objetivo principal da mitose é a separação das cromátides irmãs, mas na meiose 1, o objetivo é separar os homólogos. Então eu formo um cinetócoro por cromossomo aqui no homólogo e um outro por outro aqui. Então eu vou separar os homólogos, perfeito? Então é um cinetócoro por cromossomo, 2 no par homólogo. Perfeito? Além da formação do cinetócoro, eles se engancham nas fibras meióticas, nos fusos acromáticos, e começam a ser organizados em direção ao equador da célula, para que na metáfase 1, da meiose 1, eu possa ter a placa equatorial cromossômica ou placa metafásica. Só que nesse caso, diferentemente da metáfase mitótica, eu tenho os pares de homólogos do equador e não um embaixo do outro, como é na metáfase. Notem que as coresinhas mudadas que configuram o crossing. Perfeito, pessoal? Anáfase, olha só, os homólogos estão sendo separados. Eles estão indo para polos opostos da célula, ok? Bom, telófase, basicamente retorna aos eventos da telófase da mitose. O que acontece aqui, Chiquinho? Bom, eu tenho descondensação do cromossomo, reorganização da carioteca, reorganização do nucleolo e a divisão citoplasmática, ou seja, a citocinese. Perfeito? Só que agora eu tenho a metade do número de cromossomos original. Tudo bem? Terminamos a telófase 1, Chiquinho? Terminamos. Qual que é a próxima agora? A prófase 2, depois metáfase 2, depois anáfase 2, depois telófase 2. Chiquinho, agora você botou tudo junto, por quê? Porque eu vou te dar uma informação muito simples, preste atenção. O que acontece nesses eventos na meiose 2? Exatamente as mesmas coisas que eu falei no segundo vídeo. Ou seja, os mesmos eventos da mitose. Porém, a grande diferença. Aqui eu tenho a metade do número de cromossomos. Na mitose eu trabalho com o dobro daqui. Aqui eu trabalho com a metade de lá. Ok? Então os eventos são os mesmos, só que a metade do número de cromossomos. Perfeito, pessoal? Para finalizar, pessoal, o mesmo gráfico que eu mostrei em mitose, eu mostro agora em meiose, ou seja, a variação da quantidade de DNA num ciclo celular com meiose. Notem, eu tenho aqui o início com uma quantidade X de DNA em G1. Em S, qual a característica? Dobra a quantidade de DNA. Dobrei e foi para 2x. Eu tenho G2, prófase, metáfase, tudo 1. Metáfase 1, anáfase 1. Caiu. Caiu por quê, Chiquinho? Porque separou os homólogos. Ok? Separou os homólogos. Telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. O que acontece na anáfase 2? Olha, a mesma coisa que acontece na mitose. O que acontece na mitose? Separação das cromátides irmãs. Então, separou a cromática irmã? Reduzir a metade ainda. Então agora foi para x sobre 2 de quantidade. Tá? E aí eu continuo aqui na telófase 2. Chiquinho, só uma pergunta. Eu tenho que trabalhar com x sobre 2, x, 2x? Não. Eu poderia trabalhar com x, 2x e 4x. Não tem problema algum. É só uma referência de número. Perfeito, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Em sala a gente tira. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.